Hi everyone and welcome. Today I am joined by Alfred. Olá a todos e bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Alfred de Zayas, que é professor de Direito na Escola de Diplomacia de Genebra e também atuou como especialista independente da ONU em ordem internacional entre 2012 e 2018. Estou muito feliz por poder falar com você para obter uma visão legal sobre alguns dos conflitos em que estamos envolvidos, o que é definitivamente algo de que precisamos atualmente. Então, eu esperava que pudéssemos primeiro discutir uma carta que você escreveu, ou um plano para a paz. Mas acho que antes de entrar na discussão da solução, vale a pena abordar as causas da guerra. Ou seja, isso deve ser abordado antes de discutirmos como resolver isso. Muitas vezes começamos pelo outro lado. Mas como você vê as causas desta guerra na Ucrânia? E como você explica seu plano para acabar com essa guerra? And how do you explain your blueprint for how we can end this war? Well, Glenn, you yourself have written about it. Bem, Glenn, você mesmo escreveu sobre isso. Assim como John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, Stephen Kinzer, Dan Kovalik e o falecido Francis Boyle. Agora é tão óbvio, quero dizer, é uma questão de registro. Os fatos estão na mesa. Houve um compromisso de não expandir a OTAN para o leste. Esse compromisso foi quebrado por Bill Clinton. Na verdade, Bill Clinton será lembrado na história como um dos piores presidentes que tivemos, porque tivemos esse momento único e brilhante na história em que poderíamos ter tido paz. Os russos queriam paz. Os russos queriam desarmar. Poderíamos ter tido uma conversão de economias voltadas para o militarismo em economias de segurança humana. Poderíamos ter tido desarmamento para o desenvolvimento. E quem destrói isso? Bill Clinton e os neocons ao seu redor. E esse terrível Zbigniew Brzezinski, com seu grande tabuleiro de xadrez, e a ideia do novo século americano, o projeto para o novo século americano. Esta foi uma década muito, muito ruim, a década de 1990. E não sem razão, George F. Kennan escreveu seu famoso artigo de opinião no The New York Times, Um Erro Fatal. Quando Clinton decidiu expandir a OTAN, apesar dos compromissos feitos por George W. Bush e por James Baker. Então isso está na raiz do conflito na Ucrânia. E é compreensível. Obviamente você disse isso, eu disse isso. And it's understandable. Obviously, you've said it, I've said it. If China were to establish... Se a China estabelecesse uma grande base militar voltada para os Estados Unidos, e se a China entrasse em uma aliança militar com a Rússia, os Estados Unidos não ficariam de braços cruzados assistindo isso acontecer. E é óbvio. E John Mearsheimer, especialmente em seu grande livro, The Grand Delusion, abordou isso em detalhes. E apesar desses livros, e essa é minha, digamos, decepção, resignação, de que, apesar da melhor análise que se pode obter sobre questões internacionais, John Mearsheimer nunca será um ministro no governo dos Estados. Ele não será conselheiro de segurança nacional ou algo do tipo. Not going to be national security advisor or anything of that nature. So we get Então, temos governos que estão desconectados da realidade e desconectados das pessoas. Assim nos chamamos de democracia. Bem, democracia no nome, mas apenas no nome, porque não há correlação entre as necessidades do povo e a vontade do povo e as políticas que os afetam. Dito isso, as fantasias de Francis Fukuyama e o fim da história, e a ideia de que nós, no Ocidente, vencemos e agora temos um mundo unipolar e podemos simplesmente ignorar as pessoas. Bem, isso não durou muito, porque a Rússia existe, porque a China existe. E agora, é claro, temos os países do BRICS, com todo o movimento crescendo. E você tem a iniciativa do Cinturão e Rota, e tudo mais que compete com a fantasia da hegemonia dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Você teve os Estados Unidos empurrando seu fantoche na Geórgia, Mikhail Saakashvili, para uma agressão contra o povo da Ossétia do Sul. Agora, você sabe, eu escrevi bastante sobre autodeterminação. Em 2014, apresentei uma análise da teoria e prática sobre autodeterminação à Assembleia Geral, que foi bastante citada. Em copas no os, você pizza 5 no, constraints em mundial justamente. Building a just world order. And what
happened. E o que aconteceu em 2014, na Ossétia do Sul e na Abkhazia, é que esses países, esses povos, são etnicamente diferentes dos georgianos. E eles não têm, digamos, apego histórico ou vínculos históricos com a Geórgia. E eles já se declararam independentes em 1991. As pessoas tendem a esquecer isso. E houve uma guerra que, essencialmente, os ossetas e os abcásios venceram. E assim você tinha um conflito congelado. E havia forças de paz russas, de acordo com o acordo, que estavam lá legalmente. E esse idiota Saakashvili foi persuadido não apenas pela CIA e por Washington, mas também por Tel Aviv e pelo Mossad, de que aquele era o momento de retomar a Ossétia do Sul à força. South Ossetia back by force. So they kill Russian peacekeepers and Então, eles matam os pacificadores russos e matam muitos civis na Ossétia do Sul. E Putin diz, não, eu não vou tolerar isso. Ele entra e em 6 dias a guerra da Geórgia acaba. E eu pensei que isso teria ensinado uma lição aos europeus, dizendo, sabe, há uma linha vermelha aqui e você não deve cruzá-la. E o que aconteceu? Temos a reunião da OTAN em Bucareste, na qual a OTAN, na época de George W. Bush, convida a Ucrânia e a Geórgia para se juntarem. Quero dizer, não pode ser mais claro que a intenção é cercar a Rússia. E claro, a Rússia diz não façam isso. Russia says, don't do it. Go. And then comes US aid, the National Endowment for E então vem a USAID, o National Endowment for Democracy, que sequestram todas essas chamadas ONGs de direitos humanos. E esses agentes estrangeiros, que na verdade operam na Ucrânia, na Geórgia e em tantos outros países, que subvertem a ordem nesses países e levam a revoluções coloridas, resultando em uma mudança de governo que não é nada democrática, porque vem de fora. É financiada pelos Estados Unidos, é financiada pelos europeus, e até mesmo toda a situação no Maidan em 2014, sabemos disso através dos livros de Ivan Kachanovsky. Sabemos disso. E há tantas evidências por aí de que a União Europeia, a OTAN e os Estados Unidos estavam totalmente por trás do golpe de Estado que substituiu o governo legítimo, democraticamente eleito de Viktor Yanukovych por um fantoche. of Viktor Yanukovych with a puppet. And then that's when the Ukraine E então é quando a guerra na Ucrânia começa, na verdade em 2014, com aquele golpe. E os europeus, que supostamente são democratas, supostamente a favor do Estado de Direito, reconhecem imediatamente esse ato ilegal. E eles imediatamente cooperam com o parlamento ucraniano, que adota uma legislação totalmente anti-direitos humanos. Adota uma legislação russófoba, proibindo o uso da língua russa, ou o que quer que seja. Não é surpresa que isso tenha sido um divisor de águas. Uma linha vermelha muito grossa foi cruzada. E isso leva imediatamente ao referendo organizado pela República Autônoma da Crimeia. Eles realizam o referendo em 16 de março, um mês depois, 16 de março de 2014, com, se não me engano, 83% da população indo votar, o que é uma quantidade enorme. 83% votaram e 95% votaram a favor. Havia 2 questões na pauta. it was, I'm mistaken, 83% of the population went to vote, which is a hell of a lot. 83% voted and 95% voted. There were 2 questions on the agenda. Do you want to return to the Constitution? Você quer voltar à Constituição de 1992, que era uma Constituição que concedia grande e generosa autonomia à Crimeia, mas a Crimeia teria permanecido dentro da Ucrânia? Ou você quer independência? E 95% escolheram a independência. E isso significa que se você é um democrata, tem que respeitar isso. Havia muitos observadores internacionais que confirmaram que a eleição foi pacífica. Ninguém foi morto. Não houve, você sabe, há eleições na Índia onde dezenas de pessoas mortas. Esta foi, na verdade, pacífica, normal, sem coerção. E, novamente, 8% da população votando. And again, 83% of the population voting, that is quite impressive. I wish we had that in the United Isso é bastante impressionante. Eu gostaria que tivéssemos isso nos Estados Unidos e gostaria que tivéssemos isso em outros países europeus. Como pode ser o caso, os europeus, arrogantes como são e moralistas como são, decidiram não reconhecer o resultado dos referendos. E então, é claro, seguiu o que você chamaria de um padrão clássico de autodeterminação.
Primeiro, você tem um referendo. Depois disso, você uma declaração unilateral oficial de independência pelo parlamento. Inscreve de oficial hand Rússia para se incorporar à Rússia. To be reincorporated into Russia, that has to go through the process of. Isso precisa passar pelo processo de aprovação e depois vai para o Tribunal Constitucional da Rússia. E somente quando o Tribunal Constitucional da Rússia diz que é constitucional, é possível reincorporar a Crimeia à Rússia. E então, Putin assina. Agora, na narrativa ocidental, isso foi uma anexação. Há muitos advogados internacionais que concordam comigo, como o professor Reinhard Merkel, da Universidade de Hamburgo, e o professor Karl Albrecht Schachtschneider, da Universidade de Erlangen, que dizem que isso foi um exercício legítimo de autodeterminação. Não é uma anexação. Não foi contrário à vontade do povo. Not like it's contrary to the will of the people. And what are you talking about? Territorial integrity. E sobre o que você está falando? Integridade territorial? Foi a própria OTAN que destruiu a integridade territorial da Iugoslávia. E não apenas quando se envolveu em todos os tipos de movimentos de autodeterminação na Bósnia-Herzegovina, etc., mas especialmente no caso do Kosovo. A OTAN fez de tudo para destruir a integridade territorial da Sérvia. Então, por que eles não querem reconhecer um referendo na Crimeia? E se o governo da Ucrânia, digamos, tivesse se comportado de acordo com a Carta das Nações Unidas, eles teriam negociado com a população de língua russa do Donbass, e dito, sabe, não tenham medo. Quero dizer, vamos respeitar seus direitos. Você pode ter sua cultura, seu idioma, suas tradições, etc., mas você fica conosco. Em vez disso, eles começaram a lutar contra os russos no Donbass. Então chegamos aos acordos de Minsk I e Minsk II. Esses acordos eram planos perfeitos para a paz e teriam mantido a soberania ucraniana e a integridade territorial ucraniana. A única coisa que o presidente Poroshenko e, posteriormente, o presidente Zelensky precisavam fazer era sentar-se com os líderes do Donbass e organizar algum tipo de status autônomo para essas pessoas que garantisse seus direitos humanos, etc., etc. For these people that would guarantee their human rights, etc., etc. And they enter into this agreement in bad faith. E eles entram nesse acordo de má-fé, o que já mencionei, como uma rebelião contra a Carta da ONU e uma rebelião contra o direito internacional em geral. Isso é o que temos observado por parte da OTAN, por parte do Ocidente, que essencialmente não queremos mais ser vinculados pela Carta da ONU. Não reconhecemos a Carta da ONU como uma constituição mundial. Queremos nossa ordem internacional baseada em regras. E claro, são nossas regras, não um tratado internacionalmente acordado, um conjunto de normas internacionalmente acordadas que se aplicariam uniformemente a todos. Não, queremos estar acima disso. Isso é o que chamamos de excepcionalismo. Quero dizer, o excepcionalismo está associado aos Estados Unidos, mas os europeus não estão longe disso. But the Europeans are not far from it. And so, Angela Merkel. E assim, Angela Merkel e François Hollande, ambos assinaram os acordos de Minsk I e Minsk II. Angela Merkel vai e dá uma entrevista ao Die Zeit e confessa que eles entraram nesse acordo com o único propósito de ganhar tempo para que a Ucrânia pudesse ser armada até os dentes. Quero dizer, a má-fé é de tirar o fôlego. A violação da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados e todo o conceito de relações internacionais, e então, a ousadia com que Angela Merkel confessa isso, e depois François Hollande concorda, e diz que sim, queríamos ganhar tempo para que a Ucrânia pudesse ser devidamente armada. Eu só quero acrescentar rapidamente que até mesmo o general alemão aposentado, Harald Kujat, que é o ex-chefe da Bundeswehr alemã e também o ex-presidente do Comitê Militar da OTAN, fez o argumento de que, de uma perspectiva legal, porque foi aprovado nas Nações Unidas, é efetivamente direito internacional. Então, o que, mesmo como uma resolução do Conselho de Segurança, quero dizer, é a resolução 2222, eu acho.
E sendo uma resolução do Conselho de Segurança que os acordos de Minsk têm que ser implementados, isso significa que Poroshenko e depois Zelensky violaram uma resolução do Conselho de Segurança. Isso significa que os outros signatários a violaram. E Putin não vai à guerra em 2014. Putin negocia de acordo com o artigo 2, parágrafo 3 da Carta da ONU, tentando resolver problemas pacificamente através da diplomacia. Então, por 8 anos, ele participou das reuniões da OSCE sobre segurança na Ucrânia. Por 8 anos, ele participou do formato Normandia. E, essencialmente, nós no Ocidente o enganamos. Quero dizer, mentimos para ele. Não tínhamos a menor intenção de cumprir nossa palavra. E não é surpresa que Putin, hoje, ou Medvedev, não tenham nenhuma confiança no Ocidente. Não somos confiáveis. E isso, é claro, para as relações internacionais, é uma coisa muito ruim. Porque só podemos funcionar como uma comunidade internacional sob o Estado de Direito se todos concordarem em aplicar as normas de forma uniforme, sem padrões duplos. Uniformly without double standards. And so I wrote an article in Counterpunch. E então escrevi um artigo no Counterpunch, essa publicação nos Estados Unidos, e dei a ele o título Uma Cultura de Trapaça. E devo dizer, tendo sido educado nos Estados Unidos, quero dizer, desde o ensino médio em Chicago até a faculdade de Direito em Harvard, etc., nos Estados Unidos, trapacear é quase uma virtude. Trapacear é visto como ser esperto, tirar vantagem do outro, ser um bom oportunista que realmente reconhece as serendipidades e tira proveito delas, apesar do fato de que isso vai contra os interesses de outra pessoa. E assim, essa cultura de trapaça é uma característica da política dos Estados Unidos e também é característica da política europeia. Bem, se você quer ter paz na Ucrânia, certamente tivemos muitas oportunidades para prevenir a guerra. Of preventing the war. And the last one. E o último foi em 2021, em dezembro, quando Lavrov colocou na mesa 2 projetos de tratados que eu li. Agora os projetos de tratados estão solidamente ancorados na Carta da ONU e no direito internacional. Eles são incrivelmente moderados, incrivelmente razoáveis e essencialmente teriam proporcionado uma arquitetura de segurança racional para toda a Europa, o que teria garantido a integridade territorial da Ucrânia. Teria garantido a integridade territorial de todos os países da Europa e abriria caminho para algum tipo de cooperação entre a Rússia e a União Europeia e a OTAN, etc., etc. Agora, Jens Stoltenberg simplesmente os descarta de imediato. Jens Stoltenberg just dismisses it out of hand. And at the Munich E na Conferência de Segurança de Munique, Jens Stoltenberg aparece e diz: bem, eu tenho notícias para Putin. Ele não quer ter mais OTAN. Bem, ele vai ter muito mais OTAN. Quero dizer, isso é jogar o desafio no chão. E desta vez, infelizmente, Putin o aceitou. E como sabemos pelos relatórios da missão da OES, as agressões da Ucrânia e o bombardeio da população civil de Donbass, Luhansk, Donetsk, etc., multiplicaram-se por um fator de 10 nos meses de janeiro e fevereiro. E então, no mês de acho que foi 21 de janeiro, Zelensky assinou uma ordem para tomar Donbass à força e tomar a Crimeia à força. Agora, isso foi, é claro, a gota d'água. E tendo tentado de tudo no mundo para evitar o uso da força, Putin decidiu que é agora ou nunca. A situação está ficando mais difícil, mais ameaçadora a cada dia. Então ele inicia uma guerra preventiva. Isso, é claro, viola o artigo 2, parágrafo 4 da Carta da ONU. Sem dúvida, o uso da força pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 violou a Carta da ONU. Mas a OTAN vinha violando a Carta da ONU com total impunidade por 30 anos, porque o artigo 2, parágrafo 4, proíbe não apenas o uso da força, mas também a ameaça do uso da força. It prohibits the threat of the use of force. And every expansion of NATO, E cada expansão da OTAN, cada provocação da OTAN, constituiu uma violação do artigo 2, parágrafo 4. E isso me leva a dizer que a OTAN, que inicialmente era uma aliança de defesa legítima, transformou-se de uma aliança de defesa nos anos 1970 e 80 em uma coalizão de guerra.
E isso já é, por si só, contrário ao objetivo e propósito das Nações Unidas, porque o Conselho de Segurança tem o monopólio do uso da força. Assim, a OTAN tentou nos anos 1990 e nos anos 2000, a primeira década do nosso século, usurpar as funções das Nações Unidas na manutenção da paz. Of the United Nations in peacekeeping. May I just have a quick comment there, because I think people often... Posso fazer um comentário rápido? Porque acho que as pessoas muitas vezes não percebem este aspecto. A Rússia realmente não considera a OTAN uma preocupação de segurança, mas é importante ver o que é a expansão da OTAN. Antes disso, tínhamos acordos de segurança como a Carta de Paris para uma nova Europa, que falava em segurança indivisível, significando que um lado não deveria se expandir às custas do outro. De fato, a OSCE foi baseada nesse princípio, em 1994. Os russos preferiam a OSCE porque não seria baseada em blocos. Seria um sistema de segurança europeu inclusivo. Quando a OTAN decidiu começar a se expandir, isso significava, é claro, que a OSCE não teria um papel. Então, tanto Yeltsin quanto mais tarde Putin sugeriram que, bem, se a OTAN será a principal instituição, tudo bem, mas podemos também nos juntar para não redividir o continente. Isso foi um não. E então vimos que em 2008, o presidente Medvedev propôs essa nova arquitetura de segurança pan-europeia. Eles estavam dispostos a preservar a OTAN, mas tinha que ser sob um guarda-chuva de algo inclusivo, para que não tivéssemos essa política de blocos. Isso também recebeu uma resposta fria. Então, em 2010, os russos propuseram, que tal a União UE-Rússia? Novamente remover essas linhas divisórias. Novamente não queremos falar sobre isso. E então, em 2013, quando os europeus e americanos desestabilizaram a Ucrânia para que ela escolhesse entre leste ou oeste, os russos e ucranianos na verdade se uniram. Eles propuseram um acordo trilateral. Vamos fazer da Ucrânia uma ponte, e ela fará parte de uma Europa maior, uma ponte entre leste e oeste. Assim não precisaria ser forçada a escolher, porque se isso acontecer, provavelmente se desintegrará. E novamente a UE disse não, não vamos aceitar isso também. Tem que escolher. E quando escolheu errado, é claro, houve intervenção. Mas foi assim que chegamos a essa posição em que dizemos que a OTAN é a Europa. A OTAN representa a Europa. E a Rússia não faz parte da OTAN, então não tem voz. Acabamos nessa situação absurda em que o maior país da Europa, em termos de população, economia, militar e território, é o único país que não deveria ter voz na Europa. Um país como a Estônia, com 1,5 milhão de pessoas, deve ter um assento à mesa, mas os russos, com 145 milhões, não têm voz alguma. Isso é tratado como se fosse senso comum, que os russos não podem ter um veto. Quero dizer, porque eles não têm um veto. Podemos colocar nosso exército na fronteira deles. Podemos implantar nossos mísseis e novos sistemas de armas. Podemos fazer o que quisermos. E isso é tratado como se estivesse sob o... Sim, sob o argumento moral de que isso está apenas permitindo que os países sejam livres para que possam escolher o que quiserem, desde que façam parte das relações da OTAN, relações públicas, propaganda barata. É orwelliano, porque nós, no Ocidente, somos especialistas em destruir a linguagem, e Noam Chomsky já escreveu sobre isso. Existem esses advogados internacionais que, em vez de tentar ajudar seus governos a implementar o direito internacional, estão fazendo tudo ao seu alcance para inventar brechas e contornar o direito internacional. Portanto, há um nível enorme de má-fé, mas isso é vendido com sucesso através de relações públicas e propaganda, de modo que ainda há uma percepção positiva da OTAN como uma aliança defensiva. No entanto, desde a década de 1990, a OTAN tem estado envolvida em inúmeras intervenções e agressões ilegais, cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Iugoslávia, Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria e em outros lugares do mundo, com total impunidade. Por essa razão, eu disse e escrevi em alguns dos meus artigos para olhar para o Acordo de Londres de 8 de agosto de 1945.
Esse é o Estatuto do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. O Estatuto do TMI estabelece, nos artigos 9 e 10, o conceito de uma organização criminosa. 9 and 10, the concept of a criminal organization. Now, the judgment of the Agora, o julgamento do Tribunal de Nuremberg, em 1946, demonstra quais são os critérios para uma organização criminosa. De fato, 3 organizações alemãs foram consideradas organizações criminosas. Agora, eu não gosto do conceito de organização criminosa porque é coletivo, sabe? Vai contra a ideia de culpa individual. Mas, no entanto, há um precedente no direito internacional. E se há um precedente, você quer saber quais são os elementos do crime e quais são os critérios e aplicá-los à OTAN. E você descobrirá que a OTAN é uma organização criminosa, aplicando os mesmos critérios que o TMI aplicou contra os nazistas em 1945-46. Mas essa percepção, sabe, quando discuto isso com alguns colegas, eles ficam chocados, sabe? they just get a shock, you're not ready to accept that something. Você não está pronto para aceitar que algo que lhe foi vendido por décadas como uma aliança defensiva, necessária e benéfica, poderia, na verdade, ser uma organização criminosa. Basta olhar para o que as forças da OTAN fizeram na Ucrânia. O uso de armas químicas, o uso de fósforo branco, o uso de urânio empobrecido, Afeganistão, etc, etc. A OTAN é uma organização criminosa. E a OTAN não pode ser reformada. A OTAN não tem razão de ser. A OTAN não é uma organização que se encaixa no artigo 52 da Carta da ONU, que prevê a existência de organizações regionais, porque a condição sine qua non para uma organização regional legítima é que ela seja subordinada à Carta da ONU e que trabalhe em conjunto com o Conselho de Segurança, que não esteja em desacordo com o objetivo e propósito das Nações Unidas, que é criar paz, garantir paz e segurança. To ensure peace and security. And what NATO is doing is destabilizing. E o que a OTAN está fazendo é desestabilizador. A OTAN é essencialmente uma coalizão de guerra para manter a paz e a hegemonia dos Estados-Unidos sobre o mundo. E bem, quando digo hegemonia dos Estados, quero dizer pelo menos os Estados-Unidos mais seus vassalos, seus aliados. Mas, novamente, publiquei vários planos para a paz. E uma das coisas cruciais, quero dizer, se você vai ter paz, deve admitir que houve erros cometidos por ambos os lados. Você deve admitir que a expansão da OTAN foi a principal causa da guerra. Então você deve admitir que há esse elemento de autodeterminação. Se você concede autodeterminação ao Kosovo, por exemplo, se permite que Estônia, Letônia e Lituânia se libertem unilateralmente da União Soviética, e elas não seguiram o procedimento previsto na Constituição da União Soviética para deixar a União. To leave the Union. So, I mean, if all of these countries can secede. Então quero dizer, se todos esses países podem se separar da União Soviética, e depois se a Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina podem se separar da Iugoslávia, bem, certamente, a maioria russa na Crimeia pode se separar da Ucrânia, e a maioria russa do Donbass pode se separar da Ucrânia. Quero dizer, o mesmo princípio se aplica. Essa é a própria natureza do direito internacional. Tem que se aplicar em todas as situações. E não é um argumento de sui generis que Kosovo é sui generis. E isso é permitido apenas no caso de Kosovo, porque é conveniente para nós. Está no nosso interesse. Está no interesse dos Estados Unidos colocar uma base militar em Bondsteel, no Kosovo, enquanto não temos interesse na libertação ou no reconhecimento da autodeterminação do povo do Donbass ou da Crimeia. Of the Donbass or Crimea. But one thing that I would want to see. Mas uma coisa que eu gostaria de ver discutida é como queremos viver daqui a alguns anos, ou daqui a 20 anos. Quero dizer, os russos existem, gostemos ou não, eles existem. E esta guerra na Ucrânia tem sido um desastre total. Tem sido uma tragédia que nunca deveria ter ocorrido. Mas na minha opinião, a melhor solução é virar a página. Quero dizer, esquecer os julgamentos por crimes de guerra. Tem um precedente histórico. A Paz de Westfália, de 1648. Após a Guerra dos 30 Anos, que matou 8 milhões de europeus, quero dizer, deixou a Alemanha devastada, deixou a Boêmia, Morávia, toda essa área era uma terra devastada. 8 milhões de mortes. O que eles fizeram na Paz de Westfália, os tratados de Osnabrück e Münster? Osnabrück
and Münster, Article 2 grants full O artigo 2 concede pleno esquecimento, plena anistia. Porque se eles tivessem mantido a guerra por meios judiciais, se tivessem continuado a aquecer os ódios, não haveria possibilidade de a Europa sair da confusão. E eu diria que, na guerra da Ucrânia, embora eu saiba que os russos têm uma enorme compilação de crimes de guerra cometidos pelos ucranianos, os russos poderiam muito facilmente levá-los ao tribunal, porque os russos estão vencendo a guerra. Quero dizer, eles não são os perdedores. E, obviamente, os ucranianos têm a mesma coisa em relação aos crimes de guerra pelas forças russas. Bem, que tal seguir o exemplo da África do Sul e de Nelson Mandela? Vamos ter uma comissão de verdade e reconciliação. Let's have a Truth and Reconciliation Commission. Let's try to give redress to them. Vamos tentar dar reparação às vítimas, aos sobreviventes, mas não ter algo como o Tribunal Penal Internacional, gastando bilhões de dólares com juízes bem pagos e promotores bem pagos, apenas para continuar a guerra por outros meios, por meios judiciais. Dito isso, vejo que estamos ficando sem tempo. Há muitas outras coisas que eu queria abordar. Minha principal preocupação hoje não é a Ucrânia. Minha principal preocupação hoje é Gaza, e o fato de que a Europa é cúmplice de um genocídio em Gaza. Temos que usar a palavra genocídio. Não é nada menos que genocídio. Meu colega, Craig McIver, era o chefe do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas em Nova York. Ele renunciou em protesto há mais de um ano, chamando a guerra na Ucrânia de genocídio. War in Ukraine, genocide. And E se você aplicar os critérios estabelecidos pelo Tribunal Internacional de Justiça em seu julgamento sobre a Bósnia-Herzegovina contra a Sérvia, isso é muito pior, mas muito pior do que o que vimos na Iugoslávia, de modo que o tribunal não pode recuar. E se você lê o documento legal apresentado pela África do Sul contra Israel, é tão avassalador. E a questão da intenção foi provada além de qualquer dúvida. É impressionante quão poderoso é o documento legal. E então eles apresentaram um memorial em outubro, um memorial de 75 páginas, mais de 4.000 páginas de anexos. E o que me incomoda é que o Tribunal Internacional de Justiça tem demorado. Quero dizer, em uma questão de genocídio, você precisa não apenas das medidas provisórias. Eles emitiram 3 ordens de medidas provisórias. Mas você precisa do julgamento. you need the judgment. Because once you have the judgment, the states can take action. Porque, uma vez que você tem o julgamento, os estados podem tomar medidas. E que medidas os estados podem tomar? Bem, geralmente cortar todas as relações comerciais com Israel. Não apenas cortar relações diplomáticas, o que claro é simbólico, é um golpe para o prestígio de Israel. Mas se você corta relações comerciais, isso significa algo. E nas Nações Unidas, o artigo 6 prevê a expulsão de um membro por um padrão consistente de violações da Carta da ONU. O que, claro, Israel supera de longe. Você poderia ter o Conselho de Segurança enfrentando essa questão. Os Estados Unidos, é claro, vão colocar o veto. Provavelmente o Reino Unido, provavelmente a França também, porque todos são cúmplices no genocídio. France also, because they are all complicit in the genocide. I mean, if you expel Quero dizer, se você expulsar os israelenses, bem, e quanto a todos que têm dado apoio político, militar, econômico, diplomático e propagandístico a Israel, todos são culpados de genocídio. Então, Israel não será expulso. Mas o que está ao alcance da Assembleia Geral é fazer o que fizeram em 1974 em relação à África do Sul do Apartheid. Eles simplesmente se recusaram a aceitar as credenciais dos diplomatas sul-africanos. Assim, a África do Sul foi essencialmente excluída da Assembleia Geral e do sistema da ONU por bons 20 anos, até que Nelson Mandela e o novo governo democrático da África do Sul assumiram o poder. Novamente, não é que isso vá parar a guerra ou a limpeza étnica, mas é simbólico se colocarem a África do Sul no mesmo patamar que Israel. as Israel. Now, I was thinking of the Agora, eu estava pensando nos 2 pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça. O parecer consultivo de 9 de julho de 2004, sobre o muro sendo construído em território palestino,
E o parecer consultivo de 19 de julho de 2023, então há alguns meses, que diz não apenas que a ocupação israelense é ilegal, o que obviamente é ilegal, contrário à Carta da ONU, contrário ao direito internacional, contrário a Deus sabe quantas normas, mas quais são as consequências que decorrem disso? A Corte Internacional de Justiça ordena que Israel se retire, que acabe com a ocupação, e ordena que Israel pague indenização às vítimas. Israel to pay compensation to the victims. I mean, Israel owes, I would say, trillions. Quero dizer, Israel deve, eu diria, trilhões aos palestinos pelos danos que causaram ao povo palestino desde 1947 e desde a Nakba. E eles têm que aceitar o direito de retorno, etc, etc. Então, que tipo de paz podemos ter na Palestina? Temos esse livro de Jimmy Carter, Palestina, Paz não Apartheid. Temos outro livro de Jimmy Carter, Nossos Valores Ameaçados, que também aborda as questões. Temos ainda outro livro de Jimmy Carter, Podemos ter Paz na Terra Santa. E o triste é que, apesar da inteligência desses livros, a grande mídia os ignora completamente. E isso me leva a uma preocupação que tenho. Você está dizendo as coisas certas. John Mearsheimer está dizendo as coisas certas. Jeffrey Sachs está dizendo as coisas certas. E nenhum de nós tem qualquer influência no governo. None of us has any influence in government. None of us is ever going to be appointed. Nenhum de nós jamais será nomeado ministro no governo do Sr. Trump. E certamente não no governo, se tivéssemos um, de Kamala Harris. E certamente não em um governo sob Friedrich Merz. E certamente não em um governo sob Keir Starmer. Então, realmente temos uma grande crise de identidade, de autoridade, de credibilidade. Estamos vivendo em um mundo paralelo. E minha esperança é que graças a você e a outros, e graças a Seymour Hersh e Ivan Kachanovsky, e todos esses bons estudiosos que têm divulgado todas as informações de que precisamos, talvez gradualmente as percepções mudem nas massas. E as massas devem perceber que foram enganadas, que foram mentidas por seus governos por décadas e décadas. By their governments for decades and decades. And then, of course, we have to agree that E então, é claro, temos que concordar que precisamos viver juntos. Quero dizer, qual é a alternativa? Vamos apenas ter uma guerra perpétua. E é por isso que no meu livro, Construindo uma Ordem Mundial Justa, formulei 25 princípios de ordem internacional. Esses 25 princípios de ordem internacional, na verdade, se baseiam na Carta da ONU e nos julgamentos e pareceres consultivos do CIJ, baseando-se em resoluções da Assembleia Geral, etc., para mostrar como podemos viver juntos em paz. Mas um grande obstáculo continua sendo a nossa chamada mídia tradicional, que mente sistematicamente, suprime fatos sistematicamente e faz lavagem cerebral nas pessoas sistematicamente. brainwashes the people systematically, and unless people start feeling E a menos que as pessoas comecem a sentir que devem se abrir, que realmente devem ir além de ler o The New York Times, The Washington Post e BBC, elas precisam ir para a mídia alternativa. Elas precisam ir para o Democracy Now!, Amy Goodman, Glenn Greenwald, The Intercept, The Grey Zone, Max Blumenthal, Aaron Maté e alguns dos outros que estão nos dizendo ou tentando nos acordar e dizendo, droga, estamos a caminho da autodestruição. E ainda acho que, embora as Nações Unidas tenham sido incapazes de parar a guerra em Gaza, e tenham sido incapazes de parar a guerra na Ucrânia, sou um antigo funcionário da ONU. I am an old UN staffer. I entered the United Nations system in 1980. Entrei no sistema das Nações Unidas em 1980. Fui contratado pelo professor Theo van Boven para ser o principal redator do Comitê de Direitos Humanos na época. Depois, tornei-me secretário do Comitê de Direitos Humanos e chefe de petições, mais ou menos como um registrador. Eu acredito no sistema. Acredito que o sistema pode ser reformado. Acredito que o sistema é necessário. Quero dizer, se não tivéssemos as Nações Unidas, teríamos que criar uma, porque é, afinal, um fórum para discussão, negociação, mediação e tentativa de alcançar consensos. Eu acredito muito na Constituição da Unesco. A Unesco é uma das organizações que... UNESCO is one of the finest organizations we have, and the ideal is to E o ideal é construir pontes. A ideia é criar um mundo de diversidade
em que todas as expressões de cultura e civilização sejam respeitadas e convivam lado a lado. Tendo sido presidente do PEN Club aqui na Suíça por 7 anos, e tendo sido coordenador de outros PEN Clubs, e também sendo delegado do Comitê de Escritores pela Paz, acredito muito que podemos usar a cultura, podemos usar a literatura, podemos usar a arte para o entendimento. Quero dizer, temos 95% de semelhanças. Ok, sim, nos diferencia, mas todos temos nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos, nossos netos. Todos queremos comer bem, todos queremos viver bem. We all want to eat well. We all want to live well. We all want to play sports, etc., etc. We have so much. Todos nós queremos praticar esportes, etc., etc. Temos tanto em comum. Por que um punhado de elites quer ter tudo para si e desconsiderar a dignidade humana de cada um? E eu digo que os ideais de Eleanor Roosevelt, quando você pensa nesse lema do Sr. Trump, Make America Great Again, me poupe. Se você quer que a América seja respeitada, se você quer que a América seja até mesmo apreciada, amada pelo mundo, tudo o que você precisa fazer é reviver o legado de Eleanor Roosevelt, Ernest Hassing, C.P. Cheng e Charles Malik, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que coloca todos no mesmo nível. That places all on the same level. We are all children of the same God. Somos todos filhos do mesmo Deus. Somos todos irmãos e irmãs, e podemos viver juntos em paz se apenas abandonarmos nosso solipsismo. Uso a palavra solipsismo com cuidado, porque quando penso em Trump, ou aliás, quando penso em Biden, quando penso em George W. Bush, a abordagem é que apenas nós importamos. Somos, por definição, os mocinhos, e temos a missão de levar a democracia e os direitos humanos para o resto do mundo. E eu digo, que absurdo total. Como ousamos nos colocar nessa posição elevada onde podemos julgar todos? Podemos apontar o dedo para os africanos. We can point fingers at the Africans. We can point fingers at the Asians. Podemos apontar o dedo para os asiáticos. Somos melhores. Sabemos mais. E como podemos abandonar isso? Então eu digo, Noam Chomsky já mostrou o caminho com seu livro fantástico que tenho aqui em algum lugar, Manufacturing Consent. Devo dizer que li isso quando era estudante, e esse livro realmente teve um impacto enorme em mim. E este é outro livro de Noam que eu valorizo muito, Gaza em Crise, escrito há vários anos por Noam e por Ilan Pappé. Ilan Pappé, o historiador israelense. Estive com Ilan em vários painéis no passado aqui nas Nações Unidas e tenho uma opinião muito alta sobre ele. E eu gostaria de ver a paz na Palestina. Peace in Palestine, but when you listen to Mas quando você ouve Trump, com suas fantasias de Gaza Riviera, e quando ouve Friedrich Merz e seu convite ultrajante a Benjamin Netanyahu para vir visitar a Alemanha, e sua declaração de que se ele vier à Alemanha, a Alemanha não honrará o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, e que, claro, ele pode vir à Alemanha quando quiser. Bem, o que é isso senão uma revolta contra o direito internacional? O que é isso senão uma abordagem nazista ao direito internacional? Agora, não damos a mínima para o direito internacional. Não damos a mínima para compromissos. Fazemos o que queremos porque temos, digamos, um direito superior. Somos os Herrenmenschen, como os nazistas teriam dito. Herrenmenschen, as the Nazis would have said. Well, this is the strange thing because a lot of these Bem, isso é a coisa estranha, porque muitos desses valores, que são bons, você sabe, valores profundos de direitos humanos, aparentemente foram corrompidos. Chegamos com a ideia de que precisamos de democracia. Mas então isso se torna uma arma como interferência nos assuntos internos. Falamos de direitos humanos, que é obviamente algo em torno do qual todos podemos nos unir, mas então é traduzido em guerra. Devemos ter autodeterminação, e isso é usado para desmantelar a Iugoslávia. E claro, a sociedade civil deve ter um papel forte como um controle sobre o governo. Mas então argumentamos que ela tem que ser representada por ONGs americanas, que são financiadas pelo governo e ligadas às suas agências de inteligência. E de alguma forma, é isso que a sociedade civil se tornou. Tudo foi corrompido, eu acho, a tal ponto que é profundamente problemático, e jogamos fora muita coisa nesse processo.
E só para finalizar, eu realmente espero que haja, nos próximos dias, se não semanas, algumas negociações para pôr fim a esta guerra na Ucrânia. Mas o elemento de confiança se foi em qualquer acordo, porque a maneira como os russos veem o Ocidente agora é que não vamos honrar nenhum acordo de qualquer forma. Então, se eles assinarem algo, quanto tempo vai durar? Há uma grande citação de Bill Clinton, porque eles assinaram o ato fundador OTAN-Rússia em 1997 para tranquilizar os russos de que não colocaríamos nenhum equipamento militar nos novos Estados-membros. Essa era uma maneira de vender a aprovação russa para o expansionismo da OTAN. E há uma citação de Bill Clinton, onde ele diz, sabe, deixe-me ver se entendi. Damos garantias aos russos de que não vamos colocar nosso material militar nos aliados, que são todos ex-aliados dos russos, a menos que um dia acordemos e decidamos o contrário, que agora mudamos de ideia. Vamos fazer isso de qualquer maneira. E foi assim que ele falou com sua própria equipe. Então, não se trata de quebrar o acordo mais tarde. É a intenção de não honrar o acordo antes mesmo de ser assinado. E vimos o mesmo em 2014. Os europeus eram garantidores de um governo de unidade na Ucrânia até que ele foi derrubado praticamente no dia seguinte. O acordo foi no dia 21 de fevereiro. No dia 24, houve o golpe. The agreement was the 21st of February. On the 24th was the coup. So it's and then those who break the agreement, the Maidan. E então aqueles que quebram o acordo, os radicais do Maidan, são imediatamente reconhecidos como o novo governo legítimo. É de tirar o fôlego. É isso que estou dizendo. A Europa não percebe, mas a Europa está moralmente falida. Moralmente, na verdade, no fim. Quero dizer, os valores não significam absolutamente nada. Eles podem invocar quantas vezes quiserem os valores europeus, mas os traíram há décadas. E está piorando. Quando ouço Ursula von der Leyen e quando ouço Kaja Kallas falar, eu digo, em que planeta vocês vivem? Quero dizer, e que linguagem vocês estão usando? Porque não é a linguagem acordada. Quero dizer, vocês estão dando um novo significado às palavras, como em Alice no País das Maravilhas. Se você se lembra da cena entre Alice e Humpty Dumpty, é uma cena maravilhosa em que Humpty Dumpty diz que pode determinar o significado de cada palavra e que pode dar a qualquer palavra o significado que ele quiser dar. And that he can give any word the meaning what he wants to give it. And Alice is surprised and says, "But you can't do that." E Alice fica surpresa e diz, mas você não pode fazer isso. E Humpty Dumpty diz, sim, eu posso, porque eu tenho poder. Então, se eu tenho poder, eu posso mentir, eu posso matar, eu posso fazer o que eu quiser, e vou chamar isso, você sabe, de direitos humanos. É uma destruição da linguagem, que Noam Chomsky identificou e definiu muito fortemente há muito tempo. E, basicamente, temos as ferramentas para sair dessa confusão. E como muitos, certamente não só eu, disseram, você sabe, quando você está no fundo do poço, pare de cavar. Pelo amor de Deus, se você quer sair da confusão que você mesmo criou. Mas não vemos a disposição por parte de Mark Rutte, por parte de Macron, por parte de Merz, por parte de Starmer, de reconhecer o que é mais do que óbvio, e o que George F. Kennan já disse em 1997, a expansão da OTAN foi What George F. Kennan already said in 1997, NATO expansion was a fatal error. And erro fatal. E é muito óbvio. Por que não podemos construir pontes de ouro para que essas pessoas se retirem com um mínimo de dignidade, para que não se sintam humilhadas? Eles vão perder prestígio, é claro, porque perderam a guerra na Ucrânia, mas deveriam poder se retirar lentamente, virar a página e começar de novo. Deve ficar claro para eles que não podem vencer a guerra. Certamente não sem o apoio total dos Estados Unidos. E quando falo sobre apoio dos FCs, não me refiro apenas a armas e mísseis. Refiro-me à inteligência. Refiro-me ao Starlink. Estou esperando Trump dizer, olha pessoal, vou cortar vocês do Starlink. E é o fim disso. Vocês não vão poder os nossos satélites. Você não poderá usar nossa inteligência para enviar mísseis para o território russo. Acabou. E quero dizer, a capacidade de aceitar que algo terminou, que você perdeu, é na verdade parte da civilização. Faz parte de crescer. Quero dizer,
Às vezes você ganha, às vezes você perde, mas não pode permanecer petulante e intransigente, dizendo, eu quero vencer esta guerra. É como Hitler, depois de Stalingrado. Quero dizer, acho que ele deveria ter simplesmente se matado em 1943 e não esperado até 30 de abril de 1945. Quero dizer, não estou dizendo que os líderes ocidentais deveriam se matar. Estou apenas dizendo, que tal apenas olhar no espelho, aceitar que cometeu um erro, ter um pouco de humildade, um pouco de modéstia e simplesmente se retirar gradualmente deste desastre. And just gradually withdraw from this disaster. I couldn't agree more. Now, of Eu não course, poderia concordar mais. in terms of, Agora, é claro, em termos de falta de confiança e tratados quebrados, poderíamos discutir o JCPO e muitas outras coisas, mas estamos sem tempo. Então, Alfred Zayas, eu realmente aprecio sua perspectiva. Muito obrigado. appreciate your perspective. Thank you so much. Obrigado igualmente.